centralizou. Tem alguma mulher animada aqui? Ai, mulheres, pela graça, hoje estou lançando mais um livro. Glória a Deus. É claro que esse livro não é autoria completamente minha, como eu já compartilhei nos cultos. Para você que não estava por dentro, esse livro é um livro movimentado pelo Shine Global. Pastora Rony, que é a nossa pastora do Shine Global, e ela reuniu várias pastoras dentro da Lagoinha, e eu fui convidada para fazer parte dessa escrita. Então são 36 pastoras, autoras, né? E aqui está o nome, meu nomezinho aqui está aqui, e eu participei dessa escrita. Então, para mim também é parte de um filho, parte de uma história, porque de tantas e tantas e tantas pastoras que existem no Brasil e no mundo, né, como Lagoinha, nós somos mais de 400 Lagoinhas aqui no Brasil e bate aí 600 Lagoinhas no mundo todo. Então são muitas pastoras, são muitas mulheres ungidas de Deus, fazendo a obra, posicionada, né? E Deus me escolheu. Então eu louvo a Deus por isso, porque eu faço de Deus me escolher também. Eu falo que Deus nos escolhe, mas muitos são chamados, mas poucos escolhidos, a palavra diz. E a diferença do chamado e de ser escolhido é que o escolhido, ele decide abraçar o que Deus tem para ele. Todas vocês são chamadas, todas as mulheres, todas nós somos chamadas para algo, e nós precisamos nos posicionar para sermos escolhidos, porque os escolhidos é aquele que está posicionado, amém? Então hoje eu estou aqui inspirando você, para que você inspire outras mulheres, amém? No finalzinho eu vou estar ali assinando, tirando uma fotinho. Adquira o seu, é um devocional feito muito direcionado, uma palavra voltada para nós mulheres, né? Para a gente ter aquele mergulhar na sabedoria. A gente faz tanto devocional, mas leva isso para tua casa, leve esse para mulheres que você sabe que você vai edificar. Ele é tão lindo, olha que lindo, ele é todo verdinho por dentro, e além dos dias ele tem um espaço para você anotar o seu devocional. Então, ó, é por dia. Então, como nós já estamos aqui quase começando abril, você vai começar a ler em abril, mas daí você tem até os 3 primeiros meses do ano que vem para ler esse livro ainda, né? Então, devocional. Então, tem espaço aqui, ele tem tema, tem uma declaração de fé, é muito lindo e cheio de palavras. Cada mulher que escreveu, uma mulher ungida. Depois eu quero saber quem que vai acertar qual é o meu, hein? E não tem assinatura para você saber qual foi o dia que eu escrevi, tá? Aí eu quero ver quem vai... Ah, eu conheço a minha pastora, essa é a palavra dela. Aí você vai falar, pastora, quem acertar vai ganhar um outro livro meu. É fácil? Então, vou até sentar aqui hoje. Você viu o que elas falaram de mim, igreja? Todo mundo concorda? Ela falou assim que é o que mais está apanhando. Vou até sentar aqui. Fizemos paleta toda pastel, toda clean para vocês. Olha que bonitinho. Toda calma, toda leveza. Tô até sentada aqui para ficar de boa. Mas eu quero ver quem vai achar. No final a gente vai estar assinando ali. E eu quero agradecer a Deus por algumas mulheres de Deus que estão aqui no nosso meio, que têm cuidado da minha vida. Eu louvo a Deus por vida de cada um de vocês, mas eu senti de fazer isso. Tem algumas mulheres que têm cuidado do meu hair. Você está seguindo lá na rede social, está cuidando, fazendo os cortes. Também tem outras, só para não citar os nomes, mas vocês sabem quem são, elas estão aqui. Uma cuidando da minha pele. Aí a minha pele fica linda, esticadinha. A outra vai lá e cuida da make. Quem gosta da minha make? Então eu quero honrar a Deus pela vida dessas mulheres. Não sei se todas estão aqui, mas eu louvo a Deus pela sua entrega, eu louvo a Deus pela sua semente, né? Eu valorizo aquilo que você carrega e aquilo que você tem oferecido a mim. Eu recebo com muito amor e gratidão para você multiplicar mais e mais, amém? Mulheres, nós somos amadas pelo Pai, amém? Nós somos queridas por Deus, nós somos escolhidas por Deus. Nós temos uma função primordial na nossa história e na história de toda a sociedade. No dia de hoje, no mês da mulher, talvez você já participou de outras palestras, talvez você já ouviu algumas outras pregações, tudo muito voltado para a mulher. E eu queria trazer um assunto, esse eu não vou usar não. Vai trazer para mim? Bota água aqui, ó. Vai para mim? Entendi.
que descombina o tom aqui do negócio. Aí eu. Gente, a gente tem uns toques, quem tem toque? Mas ninguém tá fazendo mal. O toque que não faz mal pra ninguém não tem problema. É só pedir pra tirar a mesinha. Leva a mesinha, church. Que o cenário tá bonito assim, deixa assim. Alguém vem tirar a mesa. Tira aqui, gata. Não, gata, bota uma taça aqui pra mim, então. A mesinha descombinou. Não tá pegando? É, mas as meninas tá vendo. As meninas tá aprendendo sobre decoração, né? Não? A gente decora, só entende. Tudo isso faz parte do script. Olha que taça bonita. Agora sim, né? Dá uma salva de palmas para essas mulheres lindas. Obrigada, gente. Isso aqui é ser shine, ó. Nem sempre foi assim. Às vezes vocês olham assim, bonito, que esse lenço chiquérrimo. Parece que a gente comprou naquelas lojas de marca, né? Você pode continuar achando. Ou não. Mas o que complementa o look é o nosso sorriso. É a transformação de Jesus na nossa história. As roupas de marcas podem nos ajudar, mas as nossas vestimentas de estarmos bonitas, ela está correlacionada com a autoestima, com a forma que a gente lida com aquilo que Deus coloca na nossa vida. Nem sempre foi assim, né? Às vezes vocês olham para mim e parece que sempre foi assim. Só que não. Deus tem feito uma construção na minha história. Eu sei que Ele também tem construído a sua história. E talvez você chegou aqui um pouco desistida, assim, sabe? Um pouco cansada. Um pouco cansada de ouvir sempre as mesmas coisas. Ainda mais a pastora vai falar um pouco de sabedoria hoje. Aí a gente fala sabedoria, eu escuto, mas eu erro sempre. E sabedoria eu escuto, mas tem dia que eu estou destruindo, não estou construindo. E a gente tem uma tendência a pegar pesado com a gente. Porque nem sempre comigo foi leve. E nem sempre é leve nos dias de hoje. O que faz a minha vida ser uma vida leve, e é o que eu quero falar um pouco com vocês, é uma total dependência do Senhor. O mundo fala, mulher, o lugar de mulher é onde ela quiser. O lugar da mulher é onde ela se sente bem. O lugar da mulher é ser vista. O lugar da mulher é ser respeitada. O lugar da mulher é ser ouvida. A mulher precisa ser apoiada. Afinal, a mulher, ela é frágil, ou a mulher é muito forte. E aí a gente levanta, a gente ouve tantas e tantas e tantas coisas a respeito da mulher, que talvez a gente se perde na onde a gente tem que seguir. E aí essas vozes querem nos motivar, nos impulsionar e dizer o que a gente tem que fazer. Eu quero dizer algo para você. Eu não vim aqui sobre dar fórmulas certas, mas eu vim aqui para apresentar uma verdade que tem transformado a minha história. Eu não venho aqui para dizer que está dando tudo certo na minha casa. Eu não venho aqui para dizer para você que as coisas em casa estão perfeitamente alinhadas no sentido do meu eu e em todas as relações, mas eu venho aqui dizer para você sobre um Deus que tem me sustentado e tem transformado a minha história. E esse mesmo Deus é esse Deus que quer tocar a sua história e fazer com que você saia hoje daqui, não com tudo resolvido e não com as bandeiras levantadas, mas amando quem você é, entendendo o seu verdadeiro valor, entendendo o seu verdadeiro potencial, reconhecendo aquilo que você é, independente do que falam sobre você. Porque as pessoas podem dizer que nos amam, mas também elas falam que não gostam da gente. Tem gente que fala com a gente que gosta da gente, vira a costa, fala tudo errado. Eu falo, meu Deus, não é só com você. Não é só com você. E o tema da mensagem de hoje é: o lugar da mulher é onde Deus quer. Onde Deus quer que a gente esteja? Deus quer que a gente esteja aqui no palco. Deus quer que a gente esteja aí sentada. Deus quer que a gente esteja ministrando os louvores. Deus quer que a gente esteja abrindo a porta da nossa casa. Deus quer que eu faça um bom sexo com meu marido. Para as casadas, para as que não são casadas, Deus quer que eu procure um bom homem para mim. O que Deus quer que eu faça? Onde é o meu lugar? Aonde é o lugar que Deus quer para mim? Qual é esse lugar? Mas antes de a gente entender qual é o lugar, a gente precisa saber onde a gente está, né? Porque talvez você saiba já o que é o lugar, mas para você chegar nesse lugar, você precisa saber como você está primeiro.
Porque a maior frustração do ser humano é querer chegar num lugar a qual ele nem sabe onde ele está. As maiores frustrações da geração é porque elas querem viver um futuro promissor, querem viver uma promessa, mas não tem coragem de olhar a realidade que está debaixo do seu nariz. É muito fácil a gente levantar uma bandeira. E por muitas vezes Deus me falou, muitas pessoas me falaram, o chamado que você tem é assim, assim, assim. Eu não fui contra o que as pessoas me falam, porque eu sei daquilo que Deus vai me levar, eu sei o que Deus tem a fazer através de mim. Porém, eu entendo que nesse tempo, uma mulher que ela está no lugar onde Deus quer, ela precisa primeiro saber aprender a se olhar. E às vezes num culto onde a gente é super avivado, a gente não se olha. Às vezes num culto onde a gente recebe palavras, e não é que isso não vai acontecer aqui não. Primeiro a gente pega o banco, depois a gente tira ele. Amém? Primeiro a gente pega o banco, depois a gente joga o banco para outro lugar. Mas primeiro a gente precisa entender a nossa realidade. E para a gente entender a nossa realidade, a gente precisa sentar. A gente precisa respirar. A gente precisa permitir que as coisas saiam do rumo. Sabe por que às vezes as coisas saem do rumo? É porque você parou de se olhar, porque você parou de pensar em você, e você está pensando em todo mundo menos em você. A solução não é pensar só em você e parar de pensar no outro, não. A solução é você continuar fazendo o que você tem que fazer, mas parar e se olhar. O que é parar e se olhar? Sentar na cadeira e ficar ali se olhando? Não, não. É avaliar os seus comportamentos. É ver quando sai da tua boca uma mentira e que você está sendo ludibriada ou enganada por você mesmo, pelas mentiras que foram colocadas. Então onde a mulher está hoje? Em pleno 2025, evolução, feminismo em alta, as mulheres dentro das igrejas posicionadas. Eu já preguei muito sobre isso, eu prego sobre isso. Entenda que o que eu estou falando não é uma contramão do que eu já falei, mas é um complemento necessário para esse tempo, amém? É uma necessidade para esse tempo. Então tudo que eu já falei, ele continua tendo validade de ir, de avançar, de se posicionar. Mas se nós não vivermos o que nós temos que viver hoje, aquilo que um dia a gente viveu e aquilo que a gente tem para viver, não vai acontecer. Não vai. Porque o lugar aonde Deus quer que nós estejamos, qual é? O que a mulher mais quer no dia de hoje? O que as mulheres mais buscam? O primeiro ponto, a primeira observação é o lugar que nós estamos. Talvez você fale assim, eu não me identifico, mas eu preciso que você entenda que você vai se identificar com todos esses pontos. E você precisa olhar, por mais pequeno que seja, para esses pontos, amém? O primeiro ponto é ser vista. Algumas mulheres falam para mim assim, eu não quero aparecer. Eu já falei muitas vezes, eu não vou, não aqui, porque aqui não tem o que fazer, aqui eu tenho que estar, aqui eu tenho que movimentar. Gente, fizeram uma toalha pra mim, church, o meu name. Obrigada, gente, amei, que linda. Da paleta ainda, combination. E então a gente tem que olhar que nós vamos estar embutidos nesse lugar na mesma proporção. Então às vezes tem aquelas mulheres que falam, eu não quero estar, eu não quero. Eu já falei muito isso, e às vezes eu falo, eu não quero. Mas todas as vezes que eu falo que eu não quero, não é que eu não quero, é que eu tô com medo. E você precisa olhar isso, que às vezes fala assim, eu não quero ser vista por ninguém, aqui é onde eu tô, tá bom. Mas às vezes o sentimento que está por detrás desse não ser vista é o medo. E tanto o medo e tanto a necessidade de ser vista é a mesma coisa. Só muda os opostos. As intenções é a mesma. Eu quero ser vista por quê? Porque eu não quero aparecer. Tem tantas mulheres querendo aparecer, então eu não vou aparecer. Eu não vou aparecer. Mas é uma necessidade de aparecer também. No outro polo. O mundo está dizendo, se levante, mulher. O mundo está dizendo, se posicione, mulher. O mundo está dizendo, faça, mulher, o que você tem que fazer. E aí, quantas mulheres nesse faça? Até mesmo dentro da igreja, você vai entender. Você vai ficar até o final, você vai entender tudo que eu estou querendo dizer. Primeiro você avalia, depois a gente conclui. Muitas mulheres falam, eu preciso ir, e começam a deixar os seus casamentos. Primeiro deixa a sua própria essência, depois elas deixam os seus casamentos.
Depois elas deixam os seus filhos. Elas deixam as suas coisas para fazer outras coisas. Então elas começam a abandonar porque elas têm que ir, elas têm que se valorizar, elas têm que se posicionar. Quantas pessoas eu vi, não só na igreja, mas fora da igreja, como terapeuta também, de mulheres buscando ser vista, deixando aquilo que era essencial. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus deseja a exposição de nós, mas Ele não deseja que você abra mão daquilo que é fundamental para você chegar e ser vista com segurança. Não estou dizendo que você não pode ser vista, não estou dizendo que você não pode ser reconhecida na internet, não estou dizendo que você não pode ser uma influência na internet, mas eu preciso que você saiba que se para você fazer isso, você precisa abrir mão de algo que a Bíblia diz que é fundamental, Deus não está te pedindo para fazer isso. É só uma necessidade intensa sua de ser valorizada por algo que o mundo está ensinando. Deus pode te chamar, e eu tenho certeza que tem muitas mulheres aqui, mestres, pastoras, apóstolas, profetas, mães, empresárias, cada uma de vocês para se posicionarem para algo de muita relevância, de extrema relevância, de extrema importância nessa sociedade, de extrema influência. Segunda-feira que passou, ou agora, eu estava falando por pessoas sobre política. Uma coisa que eu nunca imaginei que eu iria falar, mas agora eu já entendi que eu preciso falar sobre isso, que eu preciso dizer sobre isso, que é importante nós trazermos essa informação. Então às vezes nós estamos num lugar para chegar e querer abandonar outros que é de extrema importância. Então se para você ser vista, você precisa abrir mão de algo que a palavra de Deus diz que você não deveria abrir, repense nisso. Existem casos e casos sobre casamento, existem casos e casos de abusos e profissões que pode ser que a sua situação foi terminar, romper alguma coisa para ir para o próximo passo. Mas pense sempre nisso. Deus, Ele quer fazer você ser visto, mas esse sentimento precisa ser avaliado no seu coração. Sabe qual é a voz que você pode identificar quando você está distorcendo o ser vista? É quando você fala, eu faço e ninguém vê. As pessoas não estão reconhecendo o que eu estou fazendo. E esse sentimento é um sentimento que a gente tem que ouvir nosso. E aí quando você vê que você está falando esse tipo de coisa, dentro de você está dizendo assim, eu preciso ser vista. E qualquer decisão que você toma com esse sentimento, você pode estar propícia a entrar num lugar que lá na frente não vai dar legal. Então o mundo está dizendo, seja vista. O mundo está dizendo, faça. E nós estamos fazendo. E o que nós estamos aprendendo é, seja vista, mas mantenha os seus valores em ordem. Se para ser visto os seus valores vai se desordenar, não, espere mais um pouco. Não desista. Você não precisa desistir de ser vista, porque Jesus vai ser visto através de você, amém? Você não precisa desistir disso, mas você precisa dar um passo, ajustar os valores, fundamentar as estacas, para que você vá e faça de uma forma prudente. Sabe por quê? Deus, Ele não quer nos perder. Jesus não quer perder você. Afinal, Ele pagou um alto preço para você estar aqui hoje. Ele pagou um alto preço para mim e para você estarmos aqui hoje, com tamanha compromissos que nós temos. Ele pagou um preço para você estar sentado aqui hoje, preparou todas essas coisas, por mais que pessoas colocaram as mãos, Ele pensou em cada detalhe para chamar a sua atenção. Então Ele não quer que você desista. E às vezes a gente desiste por quê? Porque a gente se esforçou tanto para ser vista. Mas não desista, ajuste e alinhe o seu coração. Senhor, eu estava buscando ser vista. Senhor, eu estava buscando uma necessidade, mas eu preciso que o Senhor alinhe o meu coração. Então o primeiro ponto é ser vista. A gente busca essa necessidade, o mundo está dizendo, placas, meios, formas. E mais, uma outra observação aqui, toma muito cuidado com o que a internet diz como estratégia de ser vista. Tome muito cuidado com isso. Ah, eu vou fazer assim. A internet diz, mostre a sua dor para todo mundo. Você pode mostrar, mas se você não mostrar a solução, você só vai juntar um monte de mulher dolorida igual você e não vai ter solução nenhuma. A gente pode mostrar a dor, mas a gente precisa mostrar a solução no momento que a gente está atraindo as pessoas. E a nossa solução é sempre Cristo. O segundo ponto, que é a maior necessidade minha e sua para chegarmos aonde Deus quer, é ser ouvida. A gente quer que as pessoas escutem a gente. Começando para quem é casada, a gente quer que o marido escute. Se a gente é solteiro e está com os pais, a gente quer que os nossos pais escutem. Mas existe uma grande diferença de ser ouvida ou de o outro fazer aquilo que você quer. Porque às vezes a gente
gente fala assim: ah, você não me ouve. Mas você não quer que a pessoa só te escute. Você quer que a pessoa te escute e faça aquilo que você está falando para fazer. Por quê? Porque a necessidade é tão grande que não basta alguém emprestar os ouvidos. Além de ouvir, você quer que a pessoa faça o outro. Exatamente o que você está pedindo. E se não fizer, reforça a sensação de não ser ouvida. E aí eu vou dizer uma coisa para você, mulher. Que quando nós entramos nessa frequência, o pastor fala muito sobre isso, né? Quando a gente entra nessa frequência eu não estou sendo ouvida, aí os adversários se levantam. Porque as pessoas, elas também querem rebater você. As pessoas falam: que chato. Uma pessoa que só fala isso. Uma pessoa que está sempre nesse lugar. A gente entra no lugar de vítima. E entrar no lugar de vítima é ruim para quem está do lado. Você não gosta de ouvir as pessoas que são vítimas, mas às vezes você está sendo essa pessoa dentro da tua casa, no seu trabalho, no ministério que você está servindo. E quer que os outros tolerem, porque às vezes no ministério, por ser igreja, a gente acha assim: ah, não, lá na igreja o povo tem mais paciência comigo, meu marido não tem, os meus filhos não têm paciência comigo, lá no meu trabalho o meu chefe não tem, mas lá na igreja alguém vai ter, porque afinal é igreja, né? Aí a culpa é da pastora. E eu nem estou sabendo de nada. É porque a gente, no momento de vítima, a gente vai buscar isso. E eu estou fazendo você se analisar sobre isso. O não ser ouvida. Porque o mundo está dizendo: as mulheres não são ouvidas, as mulheres não são consideradas, porque as leis foram criadas dos homens. Aí, a gente está debaixo de algumas leis que foram criadas, de um governo que nos leva contra a palavra de Deus, que começa a colocar a mulher sobre um monte de coisa. Aí é só esperar, porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica o seu lar, mas a tola também destrói. Então nós temos uma força poderosa. Eu perguntei: amor, o que você falaria para as mulheres da igreja? Vou responder, vou contar para vocês. Olha, amor, o que você pregaria para as mulheres, né? O que você, como pastor da igreja, ouvindo o lado oposto, masculino aí, né? Eu nunca tinha perguntado isso para ele, de verdade. Quase falei para ele pregar hoje para vocês, mas não, estava comigo hoje a palavra. Ele vai pregar um dia para vocês. Aí ele falou assim: olha, meu bem, fala para elas tomarem cuidado com o que elas falam. Ele falou assim: as mulheres falam bastante, e elas falam algumas coisas a ponto de destruir. A gente tem uma necessidade de ser ouvida e a gente quer falar. Aí a gente cria uma obra de destruição na nossa casa, com os nossos filhos, na igreja, onde vai pegando. E aí ele falou: fala para elas sobre isso. Eu pensei: eu acho que eu sempre falo isso, mas eu vou falar que ele falou isso hoje para ela, para ver se vai ajudar, né? Uma figura masculina. Porque ele também tem eu dentro de casa. De vez em quando eu estou na benção, nos outros dias eu estou na giraia. Aí ele pensa: quando a minha mulher tem uma benção, a minha casa vira o Éden. Quando ela está mal, fica um B.O. Então ele já vê isso. Então a gente tem essa, na necessidade de ser ouvida, a gente fala. A gente cria. A gente se torna vítima. E o mundo está dizendo: fale, crie leis, desenvolva. Não sou contra. Porque se um dia Deus me dá a graça de poder influenciar essas questões, eu também vou buscar leis. Mas antes de buscar lei, eu falei assim: não adianta ficar buscando lei. Eu quero transformar a cabeça dessas pessoas. Porque se a gente bota a lei, o povo pendura na lei e acha que a lei vai mudar a vida dele. Eu falei: pelo amor de Deus, a lei é só um caminho que te respalda se der errado. Grava isso. A lei é algo para te respaldar se der errado. Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu brinco assim: até o que deu errado vai dar certo alguma coisa, é só esperar. Eu brinco assim: tá dando errado, mas eu estou esperando dar certo. Que tem coisas para dar certo, que em Cristo até o que está dando errado vai dar certo. Então às vezes a gente vai atrás de lei para algumas coisas que também. Então a gente está numa necessidade de ser
ouvida, a gente quer ser ouvida. E aí a gente vê mulheres falando, não sou contra, eu acho muito necessário tudo isso. Mas nós precisamos nos avaliar, mulher, para aquilo que a gente falar ter mais fundamento. Não ter só um discurso bonito, não ter uma palavra de encorajamento, mas ter validade na nossa alma. E eu não estou aqui dando um discurso para você dizendo que eu estou fazendo tudo perfeito, mas que a perfeição que eu estou buscando é permanecer no Senhor todos os dias e não abandonar aquilo que Ele colocou nas minhas mãos. No dia mau eu choro, no dia feliz eu me alegro. E no dia que eu não sei o que fazer, eu não faço nada. Então nós precisamos zelar por isso, sermos mulher de verdade. Mulheres de verdade. Não preciso formatar aqui pra você que eu tô maravilhosa, incrível. Hoje eu tô maravilhosa, amanhã eu acordo descabelada. Tem dia que eu acordo mal-humorada. Tem dia que o nosso corpo não vai. Mas nem por isso a gente deixa de ser espiritual. Um dia de cada vez. Não faça dias repetitivos, mas desfrute do dia de hoje. Então a gente está na necessidade de ser ouvida. Outra, a gente quer ser respeitada. A gente quer que respeitar, a gente quer que os homens nos respeitem. Mas sabe o que a gente está fazendo com eles? Calando a boca deles. A gente quer que os nossos homens nos escutem, nos respeitem, mas a gente não respeita ele. E vou dizer mais: o valor do respeito é mais importante para o homem do que para nós. Sabia disso? Quando a Bíblia coloca para a gente o princípio de que a mulher, de que o homem deve morrer pela sua esposa e a mulher deve se submeter ao seu esposo, é que para o marido, quando nós nos submetemos a ele, nós estamos demonstrando para ele um profundo respeito. E quando o homem vai morrer por nós, ele não está nos respeitando, ele está nos amando. E às vezes a gente está querendo ser respeitado, mas na verdade a gente está vibrando masculino. A gente está querendo ser igual ao homem. A gente está querendo que o nosso marido respeite a gente, mas na verdade ele tem que morrer por você. Mulher, o seu marido tem que ter um motivo para morrer por você. Porque se ele não tiver um motivo para morrer por você, não espere respeito, porque ele não vai te respeitar. Agora, se ele te ama, ele vai te respeitar. Consegue entender o que eu estou dizendo? Ah, mas eu tenho meu marido. Mostre para ele que ele tem um motivo para morrer por você. E não é brigando, não é impondo, mas é sendo, mostrando o seu valor, desenvolvendo um bom relacionamento, rompendo as barreiras da alma. A gente tem medo às vezes de conversar com o marido, a gente tem medo às vezes de expor o nosso coração. Eu estou falando isso, mulher, porque essas coisas pequeninas, talvez aos nossos olhos, é o que nos constrói uma mulher de excelência no Senhor, é o que nos leva a ser uma mulher e Ele nos colocar onde a gente quer. Então ser respeitada não deve ser só um motivo nosso, mas a sociedade, o mundo está dizendo: respeite as mulheres. Sim, nós somos dignas de respeito mas pega, quando você está num dia bom, você não sofre bullying na rua. Quando você está num dia bom, ninguém te maltrata, mas pega o dia mal e vai para a rua. Faz o teste. Quem já fez esse teste? Ergue a mão, por favor. Só para eu saber de verdade quem já fez. Então as outras têm que fazer agora. Pega o dia bom e sai para a rua. Vai resolver um BO no dia bom. No dia bom. Aquele dia que você considera bom, vai resolver um BO. Pega o dia mal e vai resolver o BO. Pra você ver. É sério. Se você sai no dia mal e vai resolver o BO, fica 3 vezes pior. Você acha mais coisa para resolver. E aí ainda volta com o BO, volta com outros BO, volta com o BO dos outros. O povo bate, alguém bate no teu carro, alguém faz uma cagada. Não sei. Eu lembro uma vez, pastora Nanda, Raquel tinha 1 aninho. Não tinha 1 aninho, né, Nanda? Tinha uns meses, acho. A gente foi fazer uma visita. Tava mal, acabada, lá em Boituva. E aí eu lembro de Ituba, Boituva. Eu tava num dia mal. Mas o dia mal deixou eu em casa. Fui lá, ela nem sabia. Depois que ela veio para Piracicaba, ela começou a descobrir os podres enquanto eu pastoreava ela. Mas Deus foi fazendo uma grande obra. Aí nesse dia a gente estava mal, eu tinha uma visita para fazer. E eu não queria fazer, mas tinha que ir, porque tem que fazer visita. Quando Deus nos chama para algumas coisas, você não gostando, não tem que fazer, igreja. A gente tem que sair desse tempo de que a gente só faz o que quer. Eu aprendi que tem que fazer o que precisa ser feito e até hoje eu faço o que precisa ser feito, gostando ou não. E aí eu não queria fazer, mas eu fui com uma criança de alguns meses dentro do carro e a outra de 2 anos e alguns meses na igreja com meu marido, ensaiando louvor. Pegamos o carro, eles vão fazer visita. Eu nem lembro se a gente fez a visita, se a pessoa estava lá, né? Eu não lembro, você lembra? Voltando da visita, eu estava acabada. Mas foi assim, ó, eu parei, eu brequei. E a hora que eu vi, eu bati no carro.
Não vi mais nada, só vi eu bater no carro. Foi tanto assim, sabe aquela cena do filme que parece que fica slow motion? Aí a hora que eu olhei, eu acho que eu apertei a embreagem, o carro deslizou mais um pouco e o outro veio. Arrancou, acabou com a lateral do carro, do outro carro. E o meu para-choque caiu inteiro. Naquele dia eu já estava mal. Eu lembro que eu falei, meu Deus. Pensei duas coisas: tô mal, não devia ter saído de casa. Segundo, vou chegar na igreja, meu marido vai pirar comigo. Segundo, eu tenho uma estrada para pegar sem para-choque. Aonde eu vou enfiar esse para-choque? Com uma mistura de sentimentos, eu desci e falei, moço, me desculpa, eu não vi o seu carro. E eu não vi mesmo. A Raquel caiu da cadeirinha, porque na época ainda ela não gostava de cadeirinha. E aí ela amarrava na cadeirinha e botava o cinto para baixo. E aí ela chorou. Cheguei na igreja com aquele para-choque dentro do carro. Não consegui me enfiar dentro do carro, né, Nanda? Abri o porta-mala e falei, cara, desculpa. Falei para ele, me perdoa, né? Aí eu falei, cara, mulheres, aprendam. Eu falei assim, olha, o meu marido, ele tá lá na igreja. Você vai lá naquela igreja, passei o endereço para ele. Eu falei, ó, na rua Avenida Brasil, chamava 157. Você vai lá, meu marido tá lá. Passei o número do pastor, eu falei, meu marido vai. Meu Deus, eu nem sabia, nem tinha falado com ele, mas já joguei tudo na mão dele. O meu marido vai conversar com você, mas aí você vai lá. Você tem seguro? Não, eu também não tinha seguro, ele não tinha seguro. Na época, a Raquel de 6 meses, quem sabe um pouco do meu testemunho, sabe que financeiramente eu estava na pior situação financeira, a ponto de não ter dinheiro às vezes para comprar um shampoo do jeito que eu queria. Mas ninguém sabia, ela não sabia. Hoje ela sabe, ela fala, nossa, ela não sabia que eu estava em situação assim. A gente tinha um carro bom, quem olhava falava, o carro, mas mal sabia que meu pai estava segurando todas as parcelas para nos ajudar, que a gente não tinha condição de pagar a parcela. E se a gente não tivesse carro, a gente não conseguia ir para Boituva para pastorear a igreja. Então a gente pegava carro, ia e fazia tudo isso. E eu estava no dia mal, tudo enhacado, tudo cagado. Aquele dia que você fala, meu, não dá nada. Mas eu fui fazer visita, entendeu? E aí você fala, mas você vai entregar o que para as pessoas? Eu entrego Jesus, eu não entrego eu. E aí enfiamos um negócio dentro do carro. Cheguei na igreja, a hora que eu parei, a igreja era uma rampa. E aí lá na frente, no palco, ficava o pastor no microfone. E a hora que eu embiquei, ele olhou, eu olhei para ele. Eu falei, meu Deus, Nanda, vamos rapidinho. Aí eu falei, ele não vai brigar. Porque, deixa eu falar uma coisa, quando o negócio é BO, bota alguém junto. Que ele vai brigar só para chegar em casa. Mas se você chegar em casa rápido, se você demorar para chegar, ele vai esquecer. E aí vocês conversam só depois. E aí nisso resolvi, não amor, tá tudo bem. Eu acabada, mal, no meu dia mal. A gente conseguiu, os irmãos da igreja fez um enforca-gato, virou. A parte boa que enforca-gato ficou vários meses no meu para-choque. Chegamos em casa, ele desamassou o para-choque. E eu em silêncio, não falo nada, irmã, não toca no assunto, não fica pedindo desculpa um monte de vezes, não fica, deixa o silêncio falar. Depois eu bati mais 2 vezes aquele para-choque. Arrumou na situação desafiadora. Aí no outro dia mal eu fui, aí eu falo, aquele carro foi vendido, graças a Deus, alguém está com ele, era uma benção na nossa vida, mas pegou o meu dia mal, pegava a minha época mal. E eu lembro que uma outra vez mal também fui fazer a curva, eu com a Rebeca lembra até hoje. Bateu de novo no para-choque, cheguei em casa, aí eu falei pro cara, o meu marido mora lá, ó, liga pra ele, ele resolve. Mas eu preciso contar uma benção pra vocês. Enquanto eu fazia isso, no dia mal, ruim, zoado, saí de casa, mas eu saía para fazer aquilo que era do Senhor. O primeiro não tinha seguro, nem eu nem ele. Aquele cara nunca me procurou. Mas eu vou contar uma coisa para você, eu não fiquei ali sem nada. Na segunda-feira a gente foi para Boituva. Eu falei, vou fazer um boletim de ocorrência, que esse homem bota o processo. Porque eu dei todos os telefones para ele, só que ele nunca me chamou. Ele pegou a placa do carro, pegou tudo, nunca me chamou. Eu falei, vou fazer um boletim de ocorrência, porque qualquer coisa eu pago o que é devido. Vai que o cara me fizer, fomos para Boituva, fizemos um boletim de ocorrência. Esse cara nunca ligou pra gente consertar o carro dele. Gente, sem brincadeira, bateu as 2 portas da lateral do carro e amassou as 2 portas. Aí eu não foi falta de eu querer achar, porque eu nem sabia achar o cara. Deu o número, ele nunca ligou pra gente. Então eu tava no dia mal.
fazendo aquilo que precisava ser feito. E Deus me acolheu porque eu também fiz aquilo que era importante. Eu não deixei de considerar o outro. Eu falei, meu Deus, se batessem no meu. Eu falei, cara, dá um número, meu marido vai resolver. Ele resolve, uma hora ele resolve, né? Então eu fiz isso com um. Ele nunca nos procurou. E o outro também, que na curva lá em Itu. Eu falei, onde você mora? Eu moro aqui. Eu falei, eu também moro pra cá, nessa rua. Procuro meu marido, a casa é assim, assim. O cara nunca me procurou. E ainda mais, eu falei pro menino, você tem seguro? Ele, não. Aí ele falou pra mim assim, ai moça, eu acabei de arrumar meu carro. Meu Deus, eu queria morrer quando eu vi aquilo. E eu falei, Jesus, eu bati no carro do menino, tô fazendo cagada, tô ruim, tô tentando me acertar. Bati no carro do menino que tinha saído do concerto, mas falei, moço, por favor, procura meu marido. Aquele menino nunca procurou meu marido. Mas eu tenho certeza que Jesus deu algo maior na vida dessas pessoas. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Porque mulher, às vezes no dia mal, separa tudo. Você abandona e desiste. Você pode dar uma pausa, mas você não pode desistir do que Deus tem para você. Eu nunca desisti de pastorear nesses 14 anos. E olha que esse é só um tequinho de um desafio, de um dia mau. E de alguns dias maus que eu passei. Não me descredibiliza numa questão pastoral. Eu não me sinto envergonhada em dizer isso para vocês. Porque afinal, eu tô aqui para estimular vocês a serem mulheres de verdade. Não só serem mulheres empoderadas, bonitas, que nós amamos cultos, estamos animadas, mas serem mulheres de verdade. Porque na hora que o carro bateu, eu me arrependi de toda a nhaca que eu tava. Eu tava ali, brava, nem lembro o que era. Eu só sei que eu tava mal, brava. Mas a hora que o carro bate, agora que a coisa ruim chega, a gente, desperta e fala, meu Deus, o que eu tô fazendo? Jesus, me perdoa porque eu estava colocando ênfase em coisa que não precisava. Eu estava colocando as minhas emoções em coisas que não precisava. Eu estava colocando importância em coisas que não era para colocar. E então me perdoa. E aí Jesus nos perdoa. E a forma dele mostrar que me perdoava era o cara não vindo atrás. Porque se o cara vinha atrás, o que eu ia fazer para pagar? Eu sei que meu marido ia dar um jeito. Eu falei assim, eu dei muitos motivos para meu marido morrer por mim. Esses assim. A hora que ele falava assim, nossa, eu preciso morrer pra essa mulher, porque vai tá dando trabalho pra mim. Mas daí eu acho que ele via eu levantando e ia pra igreja. Ele via eu levantando e trabalhando. Ele via eu cuidando das crianças. Ele via eu também brava, ele via eu também chorando. Mas eu não paro. Eu não desisto. Acho que essa é a palavra. Não desistir. Não desiste de chegar aonde você tem que chegar. Não desista de estar onde Deus quer que você esteja. Mas para isso você tem que olhar onde você está. Então a gente quer ser respeitada. E eu contei esse testemunho para você ouvir o seu dia mal, para você entender o dia mal e não parar. Vem servir no dia mal. Não deixa de cumprir a sua escala no dia mal. Tem alguém esperando você. Alguém vai chegar na igreja precisando de um sorriso seu. Quantas vezes eu estava mal e vim para a igreja, aqui, lá, todo o meu trajeto pastoral, e tinha alguém precisando de mim, porque ela é pior que eu? Porque o que ela está vivendo vai gerar cura na minha vida, vai fazer eu despertar dos meus problemas. Então não fica presa naquele negócio de querer ser respeitada. Para de querer levantar bandeira. Só seja o que Deus quer que você seja e chegue aonde Ele quer que você esteja. O outro ponto é ser apoiada. Eu quero ser apoiada, meu marido não me apoia, meu marido não apoia o que eu tenho. Eu já ouvi muitos assim, meu marido não reconhece o que eu carrego, ele não apoia o dom que eu tenho. O que você quer? Você quer que seu marido seja um bobão do seu lado? Ficando um tapete vermelho para você ser apoiada onde você está? Porque a maioria daquelas que eu escuto que quer ser apoiada é que quer que o marido estenda um tapete vermelho. Aí eu pergunto, tu quer um homem? Ou você quer um cara que você manda nele? Eu sou bem real. Se você quer um cara que você manda nele, tudo bem, é uma escolha sua. Mas não vem reclamar de que o cara não morre por ti, porque se você manda nele, ele não vai morrer por você. Ele vai te obedecer e vai tratar você muito mais como mãe do que como esposa. Na hora do sexo vai ser esquisito.
Ele vai ter medo de te tocar, porque afinal, como é que um homem toca uma mulher que é esposa, que é mãe e não esposa? Agora, um homem que vê uma mulher na sua frente, ele vai amar admirar você. Ele vai amar ver você. As novinhas vai fazer isso depois. Ele vai amar que você rebole para ele. Ficou a dica. Faz bem para várias questões aqui também, viu? Fiz uns testes já. Faz bem para as questões do osso, das estruturas. Mas o marido vai amar isso aí, se você é mulher. Agora, se você quer mandar nele, na hora de namorar, ele fala: uai, quem será que ela é? É quem eu mando? A quem eu obedeço? A quem eu me seduz? Porque quem manda não seduz. Se você manda seu marido, você não seduz ele. Aí você vai falar: põe a mão aqui, põe a mão aqui, faz assim. Aí ele vai falar: não quero que seja assim, vou fazer assim. Aí o cara é bruto, chucro contigo. Não é certo ele fazer isso. Não acho certo. Mas às vezes o motivo de um homem ser chucro é porque a gente está agindo desse jeito. Porque Deus nos colocou o poder disso. Não se sinta culpada por isso. Tem um caminho de êxito. Tem um caminho de solução em Cristo, amém? Porque se a palavra de Deus diz que nós somos a sabedoria dos nossos lares, tem um caminho de êxito para isso. E eu posso provar para você que em 16 anos de história eu vou testando cada uma dessas coisas na minha vida, em todos os dias bons e dias maus, e sempre tem, no fim, sempre eu tenho algo para transformar em mim. Mas se eu fosse buscar alguma lei, eu ia encontrar alguma lei para respaldar as minhas dores. Mas eu decidi buscar o que Deus diz sobre mim. Eu decidi buscar o que a palavra diz sobre mim. Quando a Bíblia traz a figura da mulher, quando a Bíblia traz o contexto da figura mulher, a Bíblia associa muito a mulher à sabedoria. No livro de Provérbios 31, que fala da sabedoria da mulher, mas existe lá em Provérbios, no capítulo 3, fala sobre a sabedoria. E ele traz a sabedoria como uma figura feminina. Então, quando a gente fala de mulher, a gente atrela o quê? A sabedoria. Não que a sabedoria não pode ser dada ao homem, mas a figura da sabedoria, quando a Bíblia relata e a Bíblia conta sobre a sabedoria, ela sempre traz uma linguagem feminina. E a Bíblia não está escrita à toa. Não é só porque a palavra sabedoria termina com A. Porque a Bíblia se refere, ela é a árvore da vida para os que alcançam. E felizes são todos os que retêm. Quem é ela? Nos versículos anteriores está falando da sabedoria. Mas ele usa o termo ela, usa o figurativo feminino para nos mostrar que a sabedoria está atrelada à nossa essência. Mas como ser sábia se o mundo está dizendo: seja vista, seja ouvida, seja respeitada, o seu corpo, suas regras? A verdade que você carrega é a verdade absoluta? Mulher, eu estou aqui para te dizer que a verdade que nós carregamos, ela pode parecer absoluta, mas a verdade essencial que nós precisamos para viver é a verdade que está em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus diz sobre nós. Deus nos criou para exalar essa sabedoria, para entender o que nos afasta da sabedoria e nos leva longe desse caminho, mas para chegar nesse lugar. Então o ponto é que para eu sair dessa visibilidade, desse lugar aonde eu estou me atrelando às coisas desse mundo, eu preciso adentrar num outro trajeto e entender que sim, a sabedoria é uma dádiva de Deus para nós. E olha aqui algo poderoso que Deus me falou e que o que eu vou trazer para você é que a Bíblia associa a mulher à sabedoria. E a sabedoria atrela a mulher a árvore e a sabedoria é atrelada à árvore da vida. E o versículo-chave, que eu ainda não trouxe o versículo-chave da pregação, está em Apocalipse 22, 2, que diz assim: no meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Esse é o versículo-chave da nossa pregação. Então, mulher, sabedoria, sabedoria, árvore da vida. Tem um estudo muito mais profundo que Deus me permitiu estudar sobre isso, mas eu quero que você reflita sobre a profundidade da árvore da vida, que a nossa figura está atrelada à sabedoria, e a sabedoria que Deus colocou em nós está atrelada à figura da árvore da vida. Para quem não
sabe, a árvore da vida foi uma árvore colocada no jardim do Éden. E essa árvore do jardim do Éden era o que dava o direito da vida eterna. A árvore da vida trazia eternidade. A árvore da vida trazia saúde para aquele homem, para aquela mulher. É o que os mantinha vivo e é bem alimentado. Mas a Bíblia diz que a mulher foi e comeu da árvore do bem e do mal. Ela deixou de olhar para a árvore da vida e olhou para a árvore do bem e do mal. Quando eles pecaram na árvore do bem e do mal, a Bíblia diz que Deus falou assim: olha, a gente precisa tirar eles daqui, porque se eles comerem da árvore da vida desse jeito, eles vão ter uma morte eterna. Então Deus tirou o homem do jardim e fechou as portas do jardim, colocando ali uma espada, guerreiros para proteger a porta do jardim. E dentro do jardim existe a árvore da vida. Dentro do jardim existe a árvore da vida. E a promessa em Apocalipse 22 é que o lugar que nós iremos habitar, o lugar da eternidade, tem a árvore da vida que nos espera para nós sermos alimentadas dela. Mas mulher, o mais incrível de tudo isso é que Deus colocou em mim e em você uma chave, um poder em nossas mãos de construir nos nossos lares um comportamento, uma forma de agir que nos atrela, nos conecta à árvore da vida aqui na terra. A eternidade, nós teremos o corpo transformado, mas aquilo que nós vivemos aqui na terra é uma passagem para nós vivermos a eternidade. Então eu preciso que você saiba que nós precisamos ir na contramão desse mundo. Sabe por quê? Porque quando nós vamos na contramão desse mundo, nós pregamos a verdadeira palavra, nós pregamos a verdadeira essência, e nós estamos construindo em nós e na vida das pessoas que passam por nós, estamos construindo uma edificação e preparando a mentalidade da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja, para podermos nos alimentar da árvore da vida. Em Apocalipse 2:7 também diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Então olha que interessante. Em Provérbios, ele diz assim: a sabedoria é árvore da vida. Quando nós agimos com sabedoria, nós estamos nos direcionando a uma conduta da árvore da vida. Mulheres, sabe o que vai nos levar no céu? Não é só aceitar Jesus, que isso é uma parte importante da nossa conduta, mas é aquilo que nos atrai. Eu quero te perguntar hoje: o que atrai hoje a sua vida à eternidade? Porque nós já aprendemos que o que nos atrai a viver uma vida terrena é querer ser ouvida, é querer ser vista, é querer ser respeitada, é querer viver apoiada. Nós já entendemos que para viver nessa terra, nós queremos todas essas coisas, mas o que é que nos conecta à eternidade? É a sabedoria, é condicionar a sabedoria como estilo de vida, porque isso vai ser como uma atração para irmos e nos alimentarmos da árvore da vida. A nossa alma precisa saber o que é viver conforme a sabedoria divina aqui na terra, para um dia chegarmos lá e falar: eu já conheci isso. É possível. Olha que coisa maravilhosa, tão lindo que Deus nos chama de noiva. Nós citamos aqui: a noiva está sendo preparada. Então por que eu tenho que me preparar para namorar com meu marido? Porque a noiva se prepara pelo noivo. Como que a noiva se prepara? O noivo dando tudo? Não, o noivo morre por ela. Ah, mas e se o meu marido não morre por mim? Mostre para ele como que é que morre. Porque talvez ele não aprendeu o que é morrer por uma mulher, ou talvez ele nunca precisou. Deus descreve na palavra que nós somos a noiva dele, sendo preparada, a igreja. Mas ele também traz a figura igreja como uma figura feminina. Por que ele não chamou igreja? Porque se a gente não conhecesse igreja, a igreja seria normal, entende? Você quer entender? A igreja só é normal pra gente porque a gente sempre ouviu igreja. Mas se a gente sempre ouvisse igreja no masculino, ou que tivesse um sentido masculino na Bíblia, o noivo se prepara noivo que o pai vem buscar. Se prepara filho que o pai vem buscar. Não podia a Bíblia falar assim: filhos, se preparem, porque afinal nós somos chamados de filho. Então a Bíblia podia falar assim, podia ilustrar a volta de Cristo como: filhos, se preparem, porque papai está chegando.
Mas é assim que a gente fica, né? Achando que papai vai cuidar da gente, querendo que o marido seja papaizinho nosso. Mas não, um casamento não ilustra uma figura onde o filho espera pelo pai, mas um casamento ilustra onde uma noiva se prepara para o noivo e o noivo anseia amar essa noiva. E o Apocalipse está dizendo isso, está ilustrando ali, nos mostrando o quanto nós temos isso em nossas mãos, o quanto isso está com as nossas mãos. Mas pastora, como é que faz para chegar? Eu não sei todo o caminho, mas eu estou nele, vamos junto. É colocar o nosso coração na presença, é nos debulhar e chorar e depender dele. Não querer ter razão, mas é viver o evangelho na essência. Ali em Apocalipse, quando ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque o Espírito diz à igreja, ele está dizendo assim: desperta, mulher, desperta. Sim, nós precisamos despertar, mas não adianta eu despertar para querer estar lá fora. Sabe por quê? Que eu tenho me incomodado no espírito sobre muitos movimentos, porque eu sei que por detrás de muitos movimentos tem muitas mulheres abandonando seus lares e os seus filhos para serem vistas. Mas mulher, eu preciso dizer para você, nós vamos movimentar essa terra, mas nós vamos movimentar essa terra fazendo exatamente o que Deus quer que nós façamos, exalando uma sabedoria, os nossos lares sendo guardados, as nossas famílias, o nosso coração vivendo uma essência de uma mulher adoradora, dependente de Deus. Eu vejo um tempo de reforma, em nós. Podemos nos levantar para reformar lá fora, sim, mas reforme dentro e fora junto. Não desista. Sabe por quê? Eu falo isso com propriedade, você pode identificar na sua história. Eu já trabalhei fora e o meu trabalhar fora foi uma fuga para mim. Não é fácil você ficar em casa cuidando de criança. Sabe por quê? Porque criança tem opinião, criança acha, criança pensa, criança quer ser ouvida, criança quer tudo, tem todas as necessidades. É muito mais fácil a gente trabalhar fora e encarar a realidade de fora do que ficar o dia inteiro com as crianças. Mas a Bíblia mostra que a responsabilidade da educação dos nossos filhos são nossas, mulher. Eu sei que talvez na sua casa você hoje é a mulher que sustenta. Tá tudo bem comigo, já passou isso também. Nós também vivemos essa história sendo pastores em um momento onde o pastor perdeu tudo e era o meu trabalho e eu queria sair. A Rebeca tinha nascido, eu queria sair e eu falei: como que eu vou sair? A gente vai viver do quê? Eu precisei saber esperar, eu precisei saber construir isso. E a Rebeca nasceu, e depois eu engravidei da Raquel. Se passaram 2 anos e meio para eu sair de uma empresa onde eu trabalhava todos os dias, pastoreava uma igreja, cuidava de um povo, cuidava da minha casa. E ainda me sentia responsável pelas finanças da casa, por um curto trajeto. Porque ainda que o pastor perdeu, ele sempre foi um homem que sempre buscou, então ele dava um jeito de arranjar dinheiro, vendia uma coisa, comprava, eu conversava com um amigo, fazia negócio, virava, voltava com dinheiro para casa. Então eu entendo você também, mas eu quero dizer para você que tem uma forma de nós nos desenvolvermos profissionalmente e não esquecer dos valores dos nossos filhos. Precisamos confrontar os nossos filhos, precisamos dizer para eles o que é certo e errado. Se a gente não dizer, o mundo vai contar uma história mentirosa para eles. Eles nem precisam estar na escola, basta se socializar, que ele já entende como que funciona. Então é o nosso papel. Não entra nos extremos, mas busca no Senhor. Porque quando eu ouvi palavras assim, a minha vontade era largar tudo e falar: vou fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Mas espere no Senhor, Deus vai alinhar todas as coisas, mas você precisa construir as prioridades como algo fundamental. Deus nos estabeleceu para edificar os nossos lares, e nós precisamos edificar os nossos lares, nós precisamos construir os nossos lares, nós vamos dar vigor para os nossos lares, mas a gente só vai ter coragem de abrir mão do nosso trabalho quando a gente confiar em Deus. Porque o dinheiro dá prazer pra gente, o dinheiro dá valorização. Quantas vezes eu coloquei a valorização da minha autoestima no dinheiro que eu recebia? Porque eu nunca tive um baixo salário. Eu fui formada, trabalhei na área de finanças antes de ser terapeuta e sempre recebi um bom salário. Finanças, área de finanças, numa empresa multinacional, eu ganhava um bom salário. Achava o máximo, tinha convênio, tinha tudo, trazia o bom do melhor isso para mim, construía. Era muito, às vezes, um motivo que me colocava uma satisfação de poder estar fazendo aquilo que eu estava fazendo.
Eu sei que foi Deus que me deu aquilo. Eu entendi que era uma provisão da nossa casa, mas eu identifiquei também que existia um sentimento dentro de mim que não podia permear com os planos que Deus tinha para minha história. Porque se afinal eu tivesse uma arrogância para me levantar e dizer que o meu trabalho era melhor, ou que isso era motivo de muitas vezes conflito no meu marido, quando ele não fazia o que eu queria e eu achava que eu tinha que mandar no meu marido, e quando eu via o meu casamento sendo abalado por questões das minhas mazelas, eu tive que me deparar com a verdade, mulher. Você não precisa ver os problemas na sua frente, mas você pode pegar tudo isso que nós estamos falando, tudo aquilo que Ele está te dizendo, toda a palavra que está sendo direcionada ao seu coração, e se ajustar nele. Ele vai construir um caminho no ermo, Ele vai abrir um rio no deserto. Talvez você não está vendo uma direção, mas tem um rio para abrir no teu deserto. Talvez você se encontra no deserto, talvez a sua história está destruída, talvez você se encontra machucada, sem motivação nenhuma, não sabe nem para onde começar. Sabe como a gente começa todas as coisas em Cristo? Se prostrando. O começo em Cristo, o começo de uma nova história diária, ela sempre vai ser respaldada por um arrependimento. Mas a gente não quer se arrepender. A gente quer viver uma cultura cristã. A gente quer contar para as pessoas que a gente é cristã, porque afinal o mundo lá fora gosta mais de simpatizantes cristãos, né? No seu trabalho alguém vai gostar mais porque você é cristã. Mas depois que descobriu o que você está fazendo de errado, vai envergonhar você e o evangelho. Como você se sente fazendo isso? Nós não somos chamados a ser cristão aqui sentado no banco. Nós somos chamados a sermos mulher de Deus onde nós estivermos. E sermos mulher de Deus onde nós estivermos requer um preço. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, não tenha medo desse preço, porque o preço que você está pagando de fazer diferente é muito maior do que o fazer obedecendo. Contei essas coisas para vocês. Na época era extremamente dolorido. Hoje para mim é a maior alegria de saber que eu permaneci, que eu não fiquei chorando nas pitangas, que eu não deixei de cuidar de uma igreja. Nós não saímos da igreja quando a igreja estava, nós não passamos a igreja para o Eduardo e para o Fernando quando a igreja estava na pior situação, jamais. Nós havíamos organizado várias coisas que nós não conseguimos ter organizado em 4 anos. E quando nós organizamos tudo, a gente falou: Eduardo, Fernando, agora assume. E a igreja explodiu em Boituva. Eles assumiram um pastoreio de liderança onde a igreja... Foi o posicionamento deles e a renúncia que nós tivemos de entender que não era mais tempo de estar lá. Mas nós não deixamos de fazer. Nós não deixamos de pregar. Quantas vezes eu preguei, e às vezes que eu preguei a palavra era só para mim. Eu não queria mais nada. Eu falei assim: Jesus, tem alguma coisa para alguém também? Porque tudo que o Senhor falou é para mim. Não que a palavra que eu estou pregando aqui hoje para mim, ela não é minha, não serve para mim. Mas hoje, para estar dizendo o que eu estou dizendo para vocês, eu construí um trajeto para chegar até aqui. Eu vivi muitas coisas nessas semanas, nesses dias, na minha história, que me permite falar o que eu estou falando. Mas não me isenta de ser tratada, não me isenta de me arrepender. E eu não tenho problema algum em dizer isso para vocês. Se vocês acham que isso minimiza o que Deus é em mim, você que está errada. Você que é religiosa. Você que acreditou numa mentira. Você que construiu espiritualidade debaixo de mentiras. Você que olhou para um Deus que é carrasco. Mas o nosso Deus, Ele não é carrasco. O nosso Deus é Pai. E Ele está aqui hoje para nos restaurar. Ele está aqui hoje para tocar o nosso coração e receber o nosso fruto de arrependimento. Porque o fruto de arrependimento não é a gente só chorar, mas logo depois de um grande arrependimento nós celebramos. Não vi um sequer, como a Bíblia diz: o choro dura uma noite, mas a alegria veio amanhecer. Sim, o choro vai durar numa noite, o choro vai entrar dentro da gente, a nossa alma vai se angustiar. Ah, mas eu estou cansada de se angustiar. Pois se levante e seja restaurada por Cristo. Pois se posicione, porque hoje Ele está aqui para sarar a tua angústia, para transformar a sua história e fazer de você uma mulher reformada. Uma mulher reformada não é uma mulher pronta. Uma mulher reformada é aquela que sabe que precisa dele todos os dias. É uma mulher que sabe o quanto depende de Cristo, o quanto Cristo é essencial
sentir um prazerzinho ali. Mas eu não estou falando sobre prazer, eu estou falando sobre eternidade. Eu estou falando sobre paz que excede todo entendimento. O caos está instalado na sua vida, mas você ter paz, mulher. Nós precisamos viver sobre essa paz que está além do nosso entendimento, que está além daquilo que nós pensamos, mas Ele se manifesta. Esse Deus está aqui, esse Pai está aqui. Eu não sei o que você precisa hoje para ser restaurada. Se é um pai, se é um marido, se é um homem, se é um amor, um cuidado. Mas eu preciso te dizer, mulher, esse Deus também é um esposo, esse Deus também é um pai, esse Deus também é um filho. Esse Deus, Ele se personifica na onde nós precisamos de cura. Fique de pé no seu lugar. Apocalipse 22:14 diz assim: bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida. Desfrutarmos da árvore da vida é aquele que vive os mandamentos de Deus, é aquele que desfruta. Nós somos essas mulheres chamadas para sermos restaurados, e o maior mandamento é que Ele cresça e eu diminua. O mandamento aonde Ele é visto é a grandeza dEle, e nós nos diminuindo para que Ele se manifeste em nós, para que a presença dEle se manifeste em nós. E Ele diz assim: e possam entrar na cidade pelas portas. Ei, mulher, tem portas a serem abertas na nossa história. Tem muitas portas abertas para nós entrarmos. Fecha os teus olhos. Oh, Espírito Santo de Deus, nós bendizemos a Tua presença, papai. Nós engrandecemos o Teu nome. Nós dizemos que Tu és santo, santo, santo. Os nossos corações estão aqui hoje. Oh, Senhor, a dor passou sobre os nossos corações. A alma se angustiou. As frustrações passaram. Muitas coisas deram errado, Senhor. Muitas coisas não saíram da forma que nós esperávamos. Oh, mas a Tua presença está aqui. O Senhor está aqui. Ele está aqui, mulher. Entrega a tua alma a Ele. Me levas pelo fogo. Oh, rabaxerere bababás. Todo meu ser, confio em Ti. Confio em Ti. Ele é a cura. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Você, mulher, que entendeu que essa palavra é para você, não é um apelo para você aceitar Jesus, mas é uma direção para aquilo que o Espírito Santo está sondando no teu coração. Você, mulher, que entendeu que essa palavra tocou o seu coração, que é tempo de mudar os hábitos, mudar a forma de pensar. Você chegou aqui com suas emoções abaladas, você chegou aqui confusa, você chegou aqui questionando tantas coisas. Eu quero convidar você a vir aqui na frente, que eu quero orar por você. Eu quero orar e nós vamos orar pela sua vida, porque juntas nós encontraremos a cura. Ei, mulher, saia do teu lugar. Você que chegou aqui abatida, você que viveu frustrações nessa semana e que algo tem se repetido na sua história. Tem mulheres aqui que tem repetido história, tem repetido, que está repetindo, e Deus está falando: eu estou quebrando a sua história. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Você, mulher, que viveu uma angústia no dia de hoje, que foi abalada numa situação do dia de hoje, vem aqui na frente. Não deixa o medo te paralisar, não deixa a vergonha te paralisar. Saia do teu lugar e deixa o Senhor
encher o teu coração. Se renda à presença dele. Ele está aqui. Oh, rabababaxererebabás. Espírito Santo de Deus, saia do seu lugar, você que entende que precisa dele. Oh, Espírito Santo de Deus. E acalma o meu pensar. Deixa o Espírito Santo encher o teu coração. Me levas pelo fogo, Rababaxererebás. curando todo Vem, Espírito Santo de Deus. Ele é a cura. Ele está aqui. em ti. Oh, Confio em ti. Espírito Santo de Deus. Eu creio que tu és a cura. Eu creio que és tudo para mim. Vem, Espírito Santo de Deus, nós somos tuas. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Erga sua mão onde você está. As que estão aqui na frente, as que estão onde estiver. Espírito Santo de Deus, essas mulheres aqui estão. Cada uma de nós, Senhor, estamos sobre ti. Estamos rendidas à tua presença. Oh, Senhor, nós aprendemos a olhar para o lugar onde nós estamos. Nós aprendemos a olhar para onde nós estamos, para entender aonde o Senhor quer que nós estejamos. E hoje nós estamos aqui aprendendo, Pai, que o lugar que o Senhor quer que a gente esteja é nos teus pés, é na tua presença, é se entregando a ti, é confiando em ti, é entregando nas tuas mãos tudo aquilo que nós queremos segurar com as nossas mãos. Senhor, toma essas mulheres na tua presença, enche o coração delas da tua graça, enche do teu amor, um amor que toca, um amor que transforma.
atitudes vão fazer a diferença no reino espiritual, amém? Talvez você não chegou aqui na frente agora, mas você vai chegar na tua casa, você vai se lançar nos pés deles. Eu quero declarar sobre a sua vida, amém? Talvez você não veio aqui, mas você vai se lançar nos pés dele. Porque nós não somos mais e nem menos do que ninguém. Nós somos criadas à imagem e semelhança dele. Para todas nós, cada uma na sua individualidade, exalar a sabedoria e manifestar a presença dele. Em nome de Jesus, amém? Há algumas de nós aqui no nosso meio que quer entregar a sua vida a Jesus e não fez essa oração de entrega, ou é a primeira vez que está vindo na nossa igreja e quer entregar a sua vida a Jesus, é a primeira vez que ouviu falar sobre Jesus e quer entregar a sua vida. Tem alguém que está ou aqui na nossa frente ou aqui na igreja que está fazendo essa oração pela primeira vez? Essa oração não é entrega para Jesus? Erga a sua mão. Alguém do nosso meio que quer entregar a vida a Jesus, falou: eu sempre vivi longe, eu ouvi a palavra, mas eu não queria mudar de vida. Eu ouvi a palavra, mas eu não me entregava a Jesus, e hoje eu quero me entregar. Alguém no nosso meio, igreja? Amém? Há alguma mulher aqui no nosso meio que queira fazer essa oração de entregar a sua vida, de falar: minha vida é para Jesus, eu quero viver para Jesus agora, porque antes eu vivia do meu jeito, mas agora eu quero viver do jeito de Jesus. Há alguma mulher? Mais uma vez eu vou perguntar: há alguma mulher aqui no nosso meio? Erga sua mão bem alto, eu quero orar por você. Amém. Amém. Amém, glória a Deus. A Bíblia diz que a festa no céu quando um pecador se arrepende. Quantos pecadores se arrependeram aqui? Amém. Nós celebramos também em festa que nós precisamos dele. E o caminho, mulher, para você entender e ir com essa palavra, onde é o lugar de mulher? É aos pés de Jesus, porque ele vai guiar você em cada passo, ele vai direcionar cada passo da sua história. Aguarde, descanse, faça e permaneça no lugar onde Deus tem colocado nas suas mãos, amém? Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus, celebra o Senhor. Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada, Jesus, pela vida de cada mulher. Obrigada, Deus, pela tua presença. Obrigada, Senhor, porque tu és fiel, tu és poderoso, tu és digno de toda adoração, tu és digno, Senhor, de toda palavra de gratidão. Pai, nós te bendizemos em nome de Jesus. Eu quero chamar aqui a pastora. Vamos celebrar primeiro? Hoje é sábado, a gente não fez culto esse ano, a gente não sabe quando vai ser o outro ainda, então vamos celebrar, amém? A gente vai dançar uma música para celebrar e depois a pastora Ju vai vir aqui pra gente fazer o sorteio. E você que quer adquirir o seu livro, você adquire ali com a Fabi, eu vou estar assinando ali, a gente tirando uma fotinha, enquanto o sorteio vai rolando a gente vai tirando foto. Mas antes vamos celebrar, que o nosso culto tem que acabar com festa, sim ou não? Senão não é o nosso culto, né, Lagoinha Shine mulheres? Olá, olha que bonitas as mulheres. 1, 2, 3, solta o som, DJ. Tá pronta, Lagoinha? Sai do seu lugar e celebre, porque Jesus Cristo te chamou, Ele te restaurou e nós dançamos na presença dEle, amém? Nós nos alegramos porque Ele nos amou primeiro. Tudo Ele que nos tem restaurou. fôlego, Louve ao Senhor, louve ao Senhor, louve ao Senhor. louve ao Senhor. Tudo que tem Tudo que tem fôlego, fôlego, louve ao Senhor. louve ao Senhor.
Gente, tem muitos brindes. A gente vai fazer Rapidex. Mas nós